Bom, pessoal, vamos iniciar, né? Eu não passei atividade na semana passada, né? Porque nós estávamos aí ainda conhecendo, né, os hidrocarbonetos. Nós estamos estudando a classificação deles. Vimos aqui, só para a gente aqui revisar, né? Quais são os hidrocarbonetos, né? Esses hidrocarbonetos são divididos em 7 classes. Quais são elas? Os alcanos, né? São hidrocarbonetos que apresentam só ligações simples, né? Nós temos aqui, só aqui, colocar a caneta para funcionar, porque fica mais fácil para a gente. Então, nós temos aqui os alcanos, que apresentam apenas ligações simples. Nós temos aqui os alcenos, ligação dupla. Os alcínios, quando apresentar uma ligação tripla, né? Nós temos também, né, os alcadienos, quando apresentar duas ligações duplas, né? Nós temos, então, os hidrocarbonetos de cadeia fechada, né? Aí nós temos que pensar neles aqui. Quais são? Os ciclanos, quando apresentar apenas ligações simples. Quem mais aqui a gente pode colocar? Os ciclenos, quando apresentar uma ligação dupla, né? E temos, por último, os aromáticos. Então, esses daí são os hidrocarbonetos, né? E como é que a gente faz para diferenciar? Pelo tipo de ligação que há. Se for só simples, cadeia aberta. Só simples, alcanos. Uma dupla, alcenos. Uma tripla, alcinos. Né? Duas duplas, alcadienos. Ciclanos, se for fechado, e ligações simples. Ciclenos, se for fechada e apresentar uma ligação dupla. Né? Então, essas são a classificação dos hidrocarbonetos. Né? Bom, além da classificação, nós falamos também, né, que para colocar o nome nesses hidrocarbonetos, nós precisamos seguir regras oficiais, né? Regras que foram definidas e que são padronizadas, né, de forma universal, tá? Onde você for, qualquer país no mundo, ele vai ter que usar essas mesmas regras para escrever os nomes dos alcanos, né, que eu estou apresentando para vocês. Né? Prefixo, que vai ser indicado pelo número de carbonos, o infixo, que vai depender do tipo de ligação que há no hidrocarboneto, e o final, O. Né? Então, nós temos aqui, olha, um carbono MET, 2 ET, 3 PROP, 4 BUT, 5 PENT, né? Então, nós temos o infixo, só ligações simples, AN, uma dupla é N, duas ligações duplas de EN, né? Duas ligações triplas de IN, certo? Então, é isso que nós vamos utilizar, né, para escrever o nome dos hidrocarbonetos. Bom, eu até cheguei a mostrar para vocês aí o nome de um alcano, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever, vou apagar essa daí, essa página, e colocar uma outra página, para começarmos a entender aqui.
Pronto. Pronto. Tá aí a página, né? Totalmente em branco. Então eu vou representar aqui um alcano, né? Um hidrocarboneto que seja um alcano. Aí, pessoal, tá dando uma falhazinha aqui. Só um instante, pessoal, que não. Uma falhazinha aqui. Pronto. Vamos lá. Agora vamos lá. Então, eu tenho aqui. Eu vou representar a cadeia carbônica de um alcano, né? E por que de um alcano, né? Porque o alcano vai apresentar apenas, lembre-se sempre, né? O alcano apresenta apenas ligações simples. Simples entre carbonos, certo? Deixa eu só apagar isso aqui. Vou botar aqui a palavra carbonos. Certo? Lembre-se sempre, alcano, ligação simples entre carbonos, tá? Então, nós temos aqui, vamos ver aqui um exemplo, vou botar aqui de outra cor, né? Preto. Então, vamos ver aqui um exemplo de um alcano, né? Nós temos aqui, ó, CH3, CH2, CH2, CH3, né? Se você olhar aí, analisar com mais calma, você vai ver que entre os carbonos, né? Olha, entre os carbonos aqui, todos, entre eles, eu só tenho um traço. Isso quer dizer o quê? Que as ligações entre esses carbonos são do tipo simples, né? Todas elas são simples. Por isso que é um alcano, tá? Então, vamos à nomenclatura, né? A nomenclatura vai depender daquela tabelinha que nós seguimos lá.
Hoje está complicado aqui. Então, os alcanos vai depender do... A nomenclatura é essa, né? Prefixo, você vai colocar o prefixo, né? Mais o infixo, certo? Mais o final O, né? Bom, e de onde sai esse prefixo, onde sai esse infixo? O prefixo vai depender do número de carbonos, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Então, meu prefixo, eu tenho minha cadeia carbônica tem 4 carbonos, né? São 4 carbonos. Aí eu vou e pesquiso naquela tabela, né? Aí, a minha tabela aí diz o seguinte: quando você tem 4 carbonos, o prefixo que você vai utilizar é but, né? Então você vai lá para sua nomenclatura, coloca but, né? Então, mais. Bom, vamos agora para o infixo, né? Nós vimos que essa cadeia carbônica aí, entre os carbonos só temos ligações simples, né? Só temos ligações simples. Por ter apenas ligações simples, aí você vai olhar lá qual é o prefixo que você vai utilizar. Ora, apenas ligações simples, você vai utilizar a N, né? Então, voltamos lá para a nossa cadeia, nosso slide, né? Onde estamos escrevendo a nomenclatura desse composto, a N mais o final O, né? Então, você junta isso tudo, né? Você vai ter, então, o nome desse alcano, né? Que é chamado de gás butano. Ok? Bom, essa daí é a forma de identificar o alcano, né? E de colocar o nome desse alcano, né? O nome seguindo as regras oficiais. Bom, o outro composto, né? Que nós vimos, né? De forma um pouco mais rápida, né? Que podemos também identificar, né? Que é o alceno. Como é que eu faço para identificar o alceno? Alceno, né, é um hidrocarboneto que apresenta uma ligação dupla, certo? Entre carbonos. Tá? Então, um hidrocarboneto que apresenta ligação simples entre carbonos, eu posso classificá-lo como alceno, né? Vou colocar aqui um exemplo para vocês entenderem o que é um alceno. Então, CH3, CH, CH, CH2, CH3. Ó, o que é que eu vou perceber aqui? Né? O que é que eu vou perceber? Que tem uma ligação dupla, né, entre o carbono. Então, eu tenho aqui uma ligação dupla entre o carbono. Então, se eu tenho uma ligação dupla, eu tenho um alceno, né? Bom, e como é que fica a nomenclatura desse alceno, né? Você vai seguir aquela padrão que nós vimos seguindo, né? Ó, o prefixo,
que indica o número de carbonos, tá? Aí nós temos uma modificação, né? Mas bem sutil, não é muito grande, né? Não é uma coisa nada difícil. Você vai colocar um número aqui, tá? Um número que se refere à posição da dupla. Uma posição que vai me indicar, não é, onde é que está, qual o carbono que está a ligação dupla. Depois você vai colocar o infixo, certo? Mais o final O. Então, como é que vai ficar o nosso composto, né? Olha a coisa aqui. A gente tem que ter uma atençãozinha aqui. Sim, primeiro, prefixo, o número de carbonos, né? Olha, nós temos quantos carbonos aí? Se a gente for contar os carbonos, né, nós temos 5 carbonos. Então, você vai ter 5 carbonos, né? O prefixo sempre se refere ao número de carbono. Aí você vai olhar lá na tabela, né, e procurar aquele que tem 5 carbonos. Prefixo com 5 carbonos, pente. Né? Então, ó, pente mais. Aí você vai colocar a posição da ligação dupla. Sim, professor. Como é que eu vou saber qual é a posição da ligação dupla? Né? Você vai enumerar os carbonos, começando da extremidade que está mais próxima da dupla. A que está mais próxima é a esquerda. Né? Olha, eu vou só enumerar. Olha. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, está no carbono 2 aqui. A ligação dupla está no carbono 2. Né? Começando lá sempre, ó. Eu vou até colocar aqui uma observação. Começar da extremidade mais próxima da dupla. O lado esquerdo está mais próximo da ligação dupla do que o lado direito, né? Por isso que a gente deve começar a enumeração do lado de esquerdo e não do lado direito, tá? Então, aqui, ó, no carro, o número que indica a posição da ligação dupla é o 2, mais, vamos lá, o infixo. Bom, o infixo vai ser justamente a referente à ligação que vai identificar que tipo de composto é esse. No caso, a ligação dupla, né? Então, a ligação dupla, qual é o infixo que eu vou utilizar? Aí você volta aqui no slide anterior para olhar para a tabela. Olha, apresentou uma ligação dupla, é N, né? Então, você vai e coloca o EN. Mas, no final, bom, juntando tudo isso, como é que vai ficar aqui o nome desse composto? Pente. Aí você coloca um hífen, certo? 2, hífen novamente, aí junta EN mais o final O. Então fica pente 2N, certo?
Então, toda vez que tiver a ligação dupla, você tem que colocar esse número aí, tá? Antes do infixo, certo? Bom, então vamos para um outro tipo de hidrocarboneto, né? Que são os alcínios, né? Então, nós temos aqui um outro tipo de hidrocarboneto, que são os alcínios, né? Então, os alcínios, tá? Os alcínios, eles vão ter como forma de identificar, né, uma ligação tripla entre carbonos, certo? Então, se tiver a ligação tripla entre carbonos, eu tenho um alcínio. Vamos ver aqui um exemplo, né, de um alcínio. Então, olha só. H3, não, H3C, de lá, peraí. Vou modificar aqui para vocês modificar esse exemplo. Então, CH2, CH2, C, CH2. Está falhando esse equipamento. CH, não, CH não. Só C. Não fica acima de 5 e 4. Então, pronto. Aí, nós temos aí um exemplo de alcínio, né? Por que eu identifico que esse composto é um alcínio? Porque ele tem uma ligação tripla entre carbonos, tá? Então, eu tenho um alcínio, né? Bom, identifiquei o alcínio, eu agora vou colocar o nome desse alcínio, né? Um nome oficial, né? Seguindo aquelas regras que nós vimos conversado há pouco tempo. Então, vamos lá. Prefixo. Aí, novamente, depois do prefixo, você tem que colocar um número, né? Que vai me dar a posição da ligação tripla, certo? Depois disso, você colocar um infixo e finalizar com O, né? Bom, vamos lá. Primeiro, o número de carbonos. Aí você sai contando os carbonos, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, eu tenho aqui 6 carbonos. O infixo que eu vou utilizar é X. Como é que você sabe, professor, que vai usar o prefixo X? Você vai consultar a tabela, né? Aquela tabelinha que nós então, eu apresentei para vocês, né? Olha aí, a tabelinha usa X porque são 6 carbonos, né? Então, vamos para frente aqui para a gente... Olha, X mais o número que indica a posição da ligação tripla. Eu disse a vocês, começa do lado, né, da extremidade que está mais próxima. A mais próxima é justamente a da direita. É o contrário do exemplo anterior, né? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comecei desse lado,
porque esse lado está mais próximo da ligação tripla. E aí ele vai ficar no carbono 2, tá? Então, sempre começar do mais próximo, né? Da extremidade mais próxima, tá certo? Bom, então, a posição da ligação tripla, né? Vai ser 2. 2 mais o infixo. O infixo, né? Vai ser de acordo com a ligação que identifica esse composto, né? Que infixo é esse? Ora, eu tenho uma ligação tripla, né? Então, quando a gente tem uma ligação tripla, qual é o infixo que eu utilizo? Né? Quando tem uma ligação tripla, você vai usar o infixo IN, né? Aí você volta lá. Vamos lá, vou voltar para a gente usar o infixo IN. Bom, e finalizando com O, né? Então, como é que fica o nome desse composto, né? Somando todas essas partes aí. Fica ex, hífen, 2, hífen novamente, e N, mais no final, O. Certo? Ex, 2, IN. Né? Deu para entender aí, até agora? Sim, professor. Ô, João. Deu, professor, deu para entender. Vai entender, né? Vamos lá. Então, vamos adiante. Nós vamos agora um outro grupo, né, de hidrocarbonetos, né, que são os, vou colocar aqui, alcadienos, tá? Como é que eu faço para identificar um alcadieno? Ele vai apresentar duas ligações duplas entre carbonos, certo? Então vamos lá. Como é que fica esse alcadieno, né? Alcadieno vai ficar. Vamos botar aqui um exemplo. Nós temos aqui, né, um composto orgânico, né, que apresenta duas ligações duplas entre os carbonos. Ó. A primeira ligação dupla aqui, né, uma outra ligação dupla mais à frente. Tá? Então, por isso que é um alcadieno, né? Nomenclatura, como é que eu faço colocar um nome oficial nesse composto, né? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Ora, vamos seguir aquilo que vimos fazendo. Primeiro, o prefixo, que indica o número de carbonos. Depois, aí nós temos que colocar não mais um número, né? Então, são dois números. Claro, são duas ligações duplas, você tem que colocar dois números, né? Se tinha antes um número para uma ligação dupla, agora você tem que colocar dois números, tá?
que indicam a posição, certo? A posição da dupla, mais infixo e o final O, certo? Bom, como é que vai ficar esse composto? Só para a gente concluir aqui, que já chegou o meu tempo, né? E vamos lá, como é que fica? Primeiro, prefixo, o número de carbonos. Tem quantos carbonos? Se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Você tem 8 carbonos, né? E quando tem 8 carbonos, qual o prefixo que eu vou utilizar? Vamos lá, voltar aqui. Prefixo, 8 carbonos, oct, né? Então, você vai usar o oct. Oct. Mais a posição da ligação dupla. No caso, são dois números. Aí, como é que eu vou fazer para enumerar, professor? Aí tem que manter aquela regra. Mais próximo, a extremidade mais próxima da ligação dupla. Se você olhar no seu vídeo aí, o lado esquerdo está mais próximo das duas ligações duplas do que o lado direito, né? O lado direito está bastante distante. Então, a gente vai começar do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho, olha, uma ligação dupla no carbono 2, né? E eu vou ter uma ligação dupla no carbono 4. Tá? Então, vai ficar 2,4, certo? Mais o infixo, né? Qual é o infixo que eu vou utilizar? Aí voltamos lá na nossa tabela. Vamos ver aqui a nossa tabela. Olha, tiver duas ligações duplas, você vai usar dien. Então, a gente volta e sabemos agora que o infixo que eu vou usar é dien. Mais o final O. Então, como é que vai ficar o nome desse composto? Oct. Uma coisa que não está na regra, mas que é recomendado pelo órgão. Quando tiver duas ligações duplas, você bota um A, certo? Antes de colocar os números. Então, como é que vai ficar? Octa, hífen, 2,4, hífen novamente. Agora, di, em, mais o final. Ok? Bom, temos mais hidrocarbonetos para ver, né? Mas nosso tempo já passou aí os 3 minutos. Vamos ficar por aqui. Eu vou postar uma atividade para vocês fazerem sobre, com esse conteúdo, tá certo? Agradeço a participação de vocês. Tenham todos um bom final de semana, uma boa noite. E não esqueçam de, antes de sair, colocar o nome de vocês no chat, tá? Ei, professor, o senhor coloca o exercício aonde? É plataforma ou no grupo? Eu boto na plataforma e o link lá no grupo, viu? Tá certo. Dá Tá certo. bom. Obrigado, tá? Obrigado. Tá certo, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Lucas.